Boa tarde, irmãos. Mais uma vez aqui no canal Buscando Revelação. Vamos hoje meditar na palavra que se encontra em 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada, mas Ele é paciente convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Nosso tempo, amados, não é o tempo de Deus. O tempo do homem é o tempo do envelhecimento, é o tempo da ansiedade, é o tempo da desistência, é o tempo do desespero, da incredulidade. O tempo de Deus é o tempo da perseverança, é o tempo da providência, é o tempo do descanso, da fé inabalável. Enquanto nós buscarmos as promessas de Deus com a visão do tempo do homem, não alcançaremos as promessas. Nossa postura na espera pelo cumprimento da promessa vai determinar a nossa derrota ou a nossa vitória diante das tribulações que surgem em nosso caminho. Quando você anda ansioso, quando você anda descrente, inseguro, desesperado, quando você anda sem fé, não é possível agradar a Deus. É como se nós estivéssemos dizendo que aquilo pelo qual esperamos é maior do que Deus. Como tem sido a sua espera pelas promessas de Deus? Uns têm abandonado a fé, outros têm colocado a culpa em Deus, têm colocado a culpa nas pessoas, enquanto o problema pode estar na própria pessoa. Tem gente que, quando está próximo de receber a vitória, joga tudo para o alto, peca, sai da presença de Deus, desiste da sua caminhada, não vai mais à igreja. Ele passa a duvidar da promessa. Com essas atitudes, irmãos, acabam por sair da condição de receber a promessa e voltam para o final da fila espiritual, pois não souberam perseverar. Lembremos o que a palavra nos diz. Lembra do povo de Israel? Eles tinham uma promessa de chegar a uma terra prometida. Uma promessa que iria se cumprir aproximadamente por 40 dias. E acabou levando 40 anos para se cumprir. E ainda assim foi preciso que os murmuradores, que os rebeldes e os incrédulos morressem. Quantas pessoas estão sendo provadas por Deus neste exato momento e não estão entendendo, e com isso começam a fazer o que Israel fez: murmurar, queixar, se rebelar,
deixar de crer. Para que nós possamos alcançar as promessas, temos que dar os passos de José, irmãos, que não desistiu de sonhar, apesar das zombarias, apesar dos deboches dos seus irmãos, ele manteve-se firme. Ele não deixou o sentimento de rancor entrar no seu coração, ele continuou amando os seus irmãos que o rejeitavam. José rejeitou todos os relatórios contrários, por maiores que tenham sido as provações, ele seguiu servindo a Deus. Na escravidão, na casa de Potifar, na prisão. Ele resistiu ao prato de lentilhas típico do pecado, que representava a mulher de Potifar. Ele nunca confessou derrota, pois no seu interior o sonho se manteve vivo. Ele foi humilde para receber o cumprimento das promessas. Ele alcançou a maturidade para ter as promessas cumpridas. Todos aqueles que se mantêm firmes na palavra do Senhor são mais do que vencedores. Não se pode desviar os olhos da promessa. Assim como fez Josué, não podemos olhar nem para a esquerda, nem para a direita, nem para trás. Temos que estar com os olhos fitos nas promessas. Deus respalda os sonhadores com a sua palavra e os faz alcançar as promessas. O que tem limitado a sua visão? Quais são as promessas que você tem buscado em Jesus? Creia, pois o teu clamor pode ressuscitar aquilo que está morto. As células se multiplicarão, você vai conquistar novos territórios. Invista mais em você. A visão de Deus começa com que você passe a tomar o primeiro passo. Deus vai te usar. Deus te usa neste tempo. Saia do lugar da incredulidade, saia da terra do pecado e da religiosidade que te limita. Seja um filho fiel que crê nas promessas de um Deus que jamais falhou. Você está autorizado a prosperar em Deus. Essa é a palavra para nós, irmãos. Fique com Deus.